iniciarmos hoje o Hora da Matemática, vamos ver a solução do desafio que nós propusemos na última aula. Estão lembrados do poema Problema? Para o casamento do besouro, barata nenhuma foi convidada. O altar tinha pétalas de ouro e uma linda cortina bordada. Se a quantidade de pétalas usadas era 4 vezes maior que as 12 abelhas muito levadas, adivinhe quem for melhor quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse tesouro? O que o problema pede mesmo? Lembram-se das perguntinhas? Então, temos que descobrir o que é que o problema está pedindo, qual é a pergunta mesmo. Nesse caso, qual que é a pergunta? Quantas pétalas de ouro serão necessárias para o casamento do besouro? Então, nós temos que ir lá procurar no poema as informações. Vamos ver se a gente consegue localizar? Dê uma olhadinha nessa imagem. Daí dá dando para ver, né? Olha só a pergunta lá no meio do poema. Quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse tesouro? O poema traz muitas informações, mas nós precisamos ir lá e localizar quais são as informações dentre todas elas que vão nos ajudar a resolver esta questão. Então, observem. Se a quantidade de pétalas usadas era 4 vezes maior que as 12 abelhas muito levadas. Então deu para perceber que neste trecho nós temos a informação de como solucionar o problema? Então vamos ver mais uma vez. Isso, a quantidade de pétalas é igual a 4 vezes 12 abelhas, que é a informação que o poema dá. O que significa que a gente pode entender que a quantidade de pétalas é igual a 4 vezes 12. Traduzindo para a linguagem matemática, ficará assim: 4 vezes 12 é igual a... significa que nós vamos ter que descobrir. É esse o cálculo que nós vamos ter que fazer. Então vejam agora a solução. Então aqui nós vemos exatamente como foi organizado. Por ser uma multiplicação, o número maior é conveniente que a gente coloque na parte superior e o menor na parte inferior. Daí nós vamos organizar direitinho os algarismos de acordo com as ordens, lembram-se? Ordem das unidades, ordem das dezenas. E aí como que foi essa resolução? Então nós efetuamos a multiplicação. 4 vezes o 2, que dá 8. Depois 4 vezes o 1, que dá 4. Na verdade, nós temos que entender o quê? 4 vezes 2 unidades. Temos 8 unidades. 4 vezes uma dezena. Nós teremos, então, 4 dezenas, resultando assim em 48. Agora, isto é a resposta do problema? Não é. 48 é a resposta do cálculo, que nós fizemos 12 vezes 4. Mas a resposta do problema tem que estar ligada com a pergunta que foi feita. Qual era a pergunta mesmo? Quantas pétalas de ouro eram necessárias para o casamento do besouro? Portanto, para responder o problema, nós teremos que falar tudo isso. Então, o número de pétalas de ouro necessárias para o casamento do besouro é 48. Vocês sabiam que a nossa numeração ela tem uma questão chamada base decimal? E você sabia que essa base decimal tem a ver com o número 10? Isso mesmo, decimal é uma palavra que vem da palavra 10. Agora, você sabe dizer por quê? Da onde apareceram essa questão de 10? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vai ser bastante curiosa. Isso mesmo, vejam só, as nossas mãos. Então, e por quê? Porque nas nossas mãos existem 10 dedos. A maior parte das pessoas tem 10 dedos nas duas mãos, né? 5 dedos em cada uma delas. Essa foi
a base por que o número 10 se tornou tão importante. Porque as primeiras contagens elas estavam relacionadas exatamente aos dedos, lá dos homens das cavernas. Essa informação do nosso sistema de numeração ter a base decimal, ela se torna muito importante. E daqui para frente vocês verão o porquê. Mas ainda tem mais uma pergunta. Vocês já ouviram falar de tabuada? Que problema, né? Tabuada é uma coisa muito complicada, né? Na verdade, é porque a gente pensa que tabuada tem que decorar. E aí fica difícil. Mas o que a gente tem que fazer é entender, na verdade, o que uma tabuada é. Então, nós vamos ver agora como funciona. Bem, chegamos então aqui, nesta tabela, que é uma tabela da tabuada do algarismo sim. Vamos lembrar, uma tabuada é baseada na multiplicação, mas a multiplicação, lembram-se, é apenas a simplificação de uma soma. Então, eu estou aqui mostrando para vocês a soma do número 5, várias vezes. Não é? Cada linha tem uma quantidade de vezes. Vamos ver. Primeira linha. Tenho 5 aqui. Quantas vezes tenho 5? Uma vez só. Então, se eu tenho uma vez só o 5, qual é o resultado disso? É 5. 5 é 5. É uma vez. Na segunda linha, eu tenho 5 mais 5, portanto, 2 vezes o 5. 5 mais 5 dá 10. 2 vezes o 5 dá 10. Então, 10. Mais uma vez o 5, 15. Próxima linha. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes? 4 vezes o 5. Eu posso somar. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. 4 vezes 5, então, é 20. A mesma coisa que se eu pegar o resultado anterior, somar mais um 5. Mais uma vez. Então, 15 de 3 vezes 5, mais uma vez, que dá 4 vezes, vai me dar o resultado 20. Próxima linha. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O algarismo 5. Que vai me dar 25. Lembram-se, a mesma coisa que o resultado anterior das 4 vezes o 5 mais uma vez o 5. Vai me resultar em 25. E assim por diante. Que tal você experimentar treinar com os outros algarismos, hein? Quanto mais você treinar, mais fácil vai ser para que você resolva os seus cálculos daqui para frente. Continuando os nossos desafios, nós vamos lembrar de novo a situação que estamos vivendo, as mudanças que tivemos que fazer, lavar as mãos muitas vezes, usar álcool gel, usar a máscara. E essas mudanças, elas trouxeram muitas outras modificações. Uma delas foi da seguinte forma. Uma de nossas alunas, que é costureira, ela pensou em conseguir uma renda extra fazendo as máscaras para vender. Aí, ela teve que lidar com várias perguntas por conta dessa atividade que ela resolveu fazer. Quantas máscaras ela vai conseguir produzir, quanto ela vai cobrar, quanto ela vai conseguir ganhar depois que ela conseguir vender as máscaras que fez, quanto tecido ela vai precisar, quanto elástico, quanta linha, qual tempo que ela vai gastar para produzir, de acordo com o tempo que ela tem, qual a quantidade de máscaras ela consegue fazer para ter tempo também de vendê-las. E mais uma outra série de questões. Então nós vamos agora começar a analisar por partes essa história para a gente poder, como eu falei antes, aprofundar na questão dos nossos cálculos. Vejam as primeiras perguntas. Então vamos ver o nosso primeiro problema. Com o tecido que tinha em casa, essa aluna resolveu fazer 15 máscaras.
como viu na televisão, resolveu cobrar o mesmo valor, R$ 3 cada uma. Se vender todas, quantas terá conseguido no final do dia? E se continuar vendendo 15 máscaras por dia, quanto terá conseguido no final de uma semana? Este é o desafio que você tem para resolver até a nossa próxima aula.